Existe um texto bíblico que diz assim: a quem tem, tudo tem, e ainda será acrescentado. E a quem não tem, o pouco que tem, ainda será tirado. Nós podemos ter a saída para tudo. Nós podemos ter a saída para todas as diversidades e todos os desafios que nós já estamos vivenciando hoje. Se você está passando uma dificuldade de relacionamento, de perda de trabalho, ou se você está passando alguma coisa sobre traição, sobre um amigo que te decepcionou, no Evangelho de Jesus você tem lições que vão confortar a sua alma. Mais que isso, quando você estuda sobre Jesus, você aprende a se transformar. Durante muito tempo, estudando essas passagens, estudando esses textos, eu descobri, através de um livro, de um estudo, mostrando que quando você tem o sentimento de gratidão, você tem tudo. E olha como fica a frase: a quem tem gratidão, tudo tem, e ainda será acrescentado. E quem não tem gratidão, o pouco que tem ainda será tirado. Porque nós começamos a reconhecer as coisas que nós já temos. Para a nossa mente, é muito interessante a gente reconhecer os benefícios da gratidão. O como nós ficamos diferentes a partir do momento que a gente aprende a ter gratidão a tudo que nós temos, a tudo que nós desenvolvemos, a tudo que nós construímos. Então vamos imaginar que eu tenho esse computador. E esse computador é meu. Mas esse computador, ele não é o computador que eu queria. Ele é o computador que não é da marca que eu sonhei. Ele é um computador que está muito antigo, ele está ultrapassado. E aí todas as vezes que eu vou usar o computador, eu xingo o computador. Esse computador não presta, esse computador não me serve. Eu quero aquele outro computador novo, esse computador ele não presta. Todas as vezes que eu estou dizendo isso, eu não estou reconhecendo alguma coisa que eu já tenho. E aí vamos olhar isso de uma questão mais ampla. Quando eu tenho alguma coisa e eu não reconheço, por que então que eu vou ter mais se aquilo que eu tenho eu já não reconheço? Por que Deus, a vida, o universo, vai te trazer mais coisas se aquilo que você tem, você não consegue perceber que tem, não valoriza aquilo que tem? Se eu tenho um carro e aquele carro é uma bênção que chegou na minha vida, só que eu xingo o carro. Mas eu me esqueço que eu tenho o carro há 3, 4, 5 anos. E de repente o carro quebra, depois de 5 anos que você está usando. E aí você diz assim: puxa, mas tinha que quebrar justo agora esse carro. Me largou na mão. E quantas vezes esse carro te levou para o trabalho, levou sua família para passear, te levou para a faculdade, fez coisas tão boas para você e ele te serviu como uma ferramenta. Mas, como eu não tenho gratidão, eu não reconheço o carro que tenho. Vamos olhar para um outro aspecto? Se eu não reconheço o que eu tenho, se eu não reconheço o carro que eu tenho, por que eu vou ter um carro então muito melhor e bom? Porque eu sempre vou estar com a mente à frente, sempre vou estar com a mente para as coisas que eu quero. Eu tenho minha casa, mas eu não consigo olhar as coisas boas que eu tenho lá. A nossa mente tem duas maneiras de ver: como ganhador e como perdedor. Olha como age o ganhador. O ganhador, quando ele entra na casa dele, ele já vê as coisas que ele tem. Ele olha para as pessoas e ele vê o que ele pode aprender com as pessoas. Esse é o ganhador. Quando vem um desafio na vida dele, vem um problema na vida dele, a gente não fala mais problema, a gente fala desafio, né? Que é quando a gente já diz que vai superar e vai vencer aquele momento que nós estamos passando. Quando vem um desafio, o ganhador, ele sempre se pergunta assim: o que eu posso aprender com o que eu estou passando agora? Esse é o ganhador. Ele tira a lição da vida, ele se coloca na vida como um aluno, já dizendo e prestando atenção o que ele pode aprender. E ele até agradece aos desafios, porque faz com que ele seja uma pessoa melhor, faz com que ele evolua, faz com que ele saia do ninho, faz com que ele saia da zona de conforto. Olha a mente do perdedor. O perdedor, quando ele entra em casa, ele só vê o que não tem. Ele tem o sofá, ele tem o tapete, mas ele olha e fala: não é a cortina que eu quero, eu não tenho ainda a cortina do jeito que eu quero. E ele não olha as coisas boas que ele já tem. Então esse é o olhar do perdedor. O olhar do perdedor, quando ele olha para alguém, ele olha só defeito. Ele fica pensando assim: mas por que essa pessoa fala desse jeito? Por que essa pessoa se expressa assim? Por que essa pessoa ela tem aquele jeito de se vestir? Quando ela olha para a vida dela, ela fica pensando assim: por que, meu Deus? Por que isso acontece comigo? Por quê? Olha como muda a pergunta
O perdedor, aquele que olha, que só reclama das coisas, ele está sempre se perguntando assim, o porquê? Porque quem pergunta o porquê está sempre esperando aparecer um motivo. Então, por que, meu Deus? Então ele está esperando o que aconteceu na vida dele, apareceu o porquê daquilo. Ele se coloca como vítima na vida. Então eu posso olhar como ganhador e posso olhar como perdedor. Se eu estou olhando para a minha vida como perdedor, eu tenho uma tendência absurda de entrar na vida como vítima. E ser vítima na vida, gente, dá muito trabalho. Dá trabalho ser vencedor, mas dá trabalho também ser vítima. A vítima está sempre reclamando. E reclamar também dá trabalho. Você sabia que reclamar é clamar 2 vezes? Reclamar. Clamar 2 vezes. Clamar mais vezes, porque tem gente que reclama bastante, né? Então vai 3, 4 vezes. Então tudo que eu tenho que não está funcionando e eu reclamo, eu estou clamando e lembrando que aquilo não está funcionando. Então se eu reclamo de alguém, se eu reclamo do meu trabalho, eu estou clamando e me conectando assim às coisas que não estão indo bem. Então, naquilo que você está colocando foco na tua vida, começa a crescer. Se eu entro como ganhador, eu vou olhar as coisas boas que estão me acontecendo. Então, puxa, me aconteceu aquela situação, foi ótimo, porque me fez crescer, me fez ser empreendedor, me fez mudar de vida, me fez mudar de emprego, me fez conhecer pessoas novas, porque me tirou da zona de conforto. Ele me tirou do estado que eu estava. E Deus não castiga, Deus te traz oportunidades, Deus não te pune. Ele já te deu uma lei chamada lei de livre-arbítrio. A lei de livre-arbítrio deixa livre para suas escolhas, e as suas escolhas constroem a tua realidade. Olha como funciona a sequência da nossa mente. O nosso pensamento vai automaticamente se tornando palavra. A palavra vai se tornando atitude. A atitude vai se tornando hábito. E o hábito constrói a tua realidade. Então o pensamento vira palavra, a palavra vira atitude, a atitude vira hábito. E o hábito constrói a tua realidade. Então a realidade que você está vivendo hoje começou onde? Na mente, no pensamento. Tudo aquilo que você pensa já está lá. Já chegou. Você já pensou naquilo. Pense sempre nas coisas boas. Se você quer, vou dar um exemplo. Se você quer ter boas vendas, se você é um bom vendedor, se você quer ter boas vendas, ao invés de você ficar assim, meu Deus, será que eu vou vender? Meu Deus, será que vai dar certo? Será que vão gostar do meu produto? Quem está vibrando assim, está vibrando como perdedor, como vítima. Ela já está no medo e ela se trava. Então você vai sempre pensar você já vendendo, fluindo, dando tudo certo, você já sorrindo, as coisas funcionando, porque a tua mente já foi até lá. Você já começou a construir essa realidade. Sou apaixonado pelos ensinamentos de Jesus, pela capacidade de Jesus fazer com que a gente pense. Jesus transformou milhares de vidas e ainda transforma. Quando nós nos conectamos ao amor de Jesus, tudo começa a transformar dentro da gente. O nosso pensamento começa a transformar, nossa vibração começa a transformar e a nossa vida começa a transformar. Quando nós duvidamos da nossa fé, a gente começa a se afastar de Jesus. Fé significa força espiritual. É uma força que tem aqui dentro da gente, que a gente acredita que as coisas vão dar certo. Quando você vai dormir, você coloca o relógio para despertar ou o despertador. Então você acredita que você vai acordar vivo. Isso chama-se fé. Você acredita que o seu dia vai começar amanhã, porque você deita para dormir, mas você coloca um celular para despertar dizendo que eu vou acordar, eu vou ter um dia amanhã. Isso é fé. Você acredita. Todas as vezes que a gente busca Jesus, nós estamos buscando ser um novo homem, uma nova mulher. E uma dessas vezes em que Jesus estava dando a aula dele, em que Jesus estava se preparando ali para falar para as pessoas, e estavam planejando prender Jesus, porque já tinha muita gente querendo prender Jesus, né? E quando pegaram uma mulher em adultério, o que aqueles homens pensaram? Vamos levar ela até onde Jesus está dando aula, e quando chegar lá, ela precisa ser apedrejada, porque as leis da época dizia quem foi pego em adultério vai ser apedrejada. Então essa mulher foi adúltera, foi pega, e nós vamos apedrejá-la, mas vamos levá-la diante a Jesus para ver o que ele vai fazer. E quando chegou onde Jesus estava, eles
pararam e disseram assim: Jesus, essa mulher foi pega em adultério, nós vamos apedrejá-la. Mas o que o senhor tem a dizer sobre isso? O que o senhor vai fazer? Jesus estava dando a aula dele e ele para durante um tempo para pensar um pouco no que ele iria responder. E a frase que Jesus fala, todo mundo conhece. Jesus diz: aquele que de entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Mas a mágica que Jesus faz é que Jesus faz com que aquelas pessoas que estavam com as pedras nas mãos passassem a pensar não mais sobre a vida da mulher, passassem a pensar sobre a vida dela mesma. E os homens começam a observar que Jesus começa a escrever. Então Jesus começa a escrever ladrão, corrupto, enganador. E as pessoas vão olhando e falando: é comigo que ele está falando. Jesus diz: vá e não peques mais. Ou seja, Jesus está dizendo para ela: vá e construa uma nova vida. Pare o que você estava fazendo e comece uma vida nova. Isso é o recomeçar. O recomeçar significa morrer e nascer no mesmo instante. É quando algo não está bom na minha vida e eu decido recomeçar. Ou seja, eu começo daquele exato segundo. E o que está para trás, o que não me faz mais bem, o que está me trazendo dor, o que não está funcionando para mim, eu deixo para trás. E a partir de agora, eu recomeço. E nós podemos recomeçar de onde nós estamos. Portanto, você precisa se valorizar. E se valorizar de tal maneira, você precisa se amar de tal maneira, que você diz para você mesmo: eu me amo, porque eu sou eterno comigo. Se eu me abandono, se eu me largo pelo meio do caminho, ninguém volta para te pegar. Anota essa frase, anota isso dentro de você. Guarda esse pensamento. Se eu me abandono pelo meio do caminho, ninguém volta para me pegar. Porque Deus, Ele não faz por você, Ele faz através de você. É através de você que os milagres acontecem, é através de você que as coisas acontecem na tua vida, é através de você que as coisas acontecem. A fé gera ação, e a ação gera o milagre, o acontecimento, a resposta final, chame como você quiser. Mas aquilo te transforma numa pessoa nova a partir do momento que você decide fazer isso. Agora, se você tem ainda aquele olhar, pensamento de perdedor, achando que tudo para você está difícil, que só com você acontece isso, eu nasci para não dar certo. Vocês já ouviram essa frase? Eu já sabia que não ia dar certo. Só comigo acontece isso. Você sabia por que foi? Você já disse que não vai dar certo, então aí que não vai dar certo mesmo. Porque você, a partir daquele momento, você já disse que não ia dar. Então eu vou dizer o quê? Vai dar certo. Porque eu nasci para vencer.